Olá, ser infinito, luz, câmera, ação. Cá estou para mais um vídeo onde eu compartilho alguns dos aprendizados que eu venho realizando nessa vida enquanto Júlia. Hoje, esse vídeo vai para playlist. Olha, tá vendo aqui? Pega o olhinho, vou fechar aqui, tirar o óculos. Esse vídeo vai para playlist O que aprendi com e hoje eu compartilho o que eu aprendi com a minha experiência da DEP. Vou falar DEP, vocês entendem o que significa DEP. Ela é uma palavra, né? Depreão. A gente, quando fala a palavra tem poder, né? Então vem toda essa energia junto. Tem um vídeo que eu fiz aqui sobre o poder das palavras, eu convido quem não viu, dá uma olhadinha. E a minha estratégia aqui vai ser utilizar esse diminutivo, DEP, para falar da nossa amiga, ok? Daquilo que a gente muitas vezes passa, e se você tá passando por isso, talvez esse vídeo pode ser um convite para você receber da minha experiência. Vamos lá então? Começando! Eu sempre fui uma criança muito tímida, muito assim, me escondia, e hoje eu entendo que isso era uma empatia, uma sensibilidade muito grande que tinha dentro de mim e que me fazia perceber além das palavras das pessoas, perceber a energia, perceber as mentiras, perceber assim o desconforto das pessoas, sentia a dor das pessoas. Eu sempre fui muito empática. E a maneira que eu encontrei de processar isso foi pela minha distanciação, muitas vezes, das pessoas. É por isso, talvez, uma das ideias que eu estava sempre muito só com minha mãe, né? Só ali dentro de casa, enfim, com meu pai, minha mãe. E fui amadurecendo, e a vida nos demanda, né, a socialização. E teve um momento da minha vida que eu sempre fui muito engajada para as questões climáticas, pelo meio ambiente. Poxa, via os bichinhos na rua, doía o coração, mas uma dor que era maior do que minha visão em que eu posso ser aqui de contribuição. E, e aí teve uma época, né, que foi a época de escolher o que eu queria estudar, e eu fui fazer relações internacionais. Adoro essa escolha de ter estado nesse meio, né, de acadêmico, foi muito interessante, mas eu vi que eu tava sumindo, eu tava indo embora. Cada vez tinha uma aula que eu adorava fazer, que era, a gente trabalhava muito a questão da cultura, então filmes, para ver o contexto das relações internacionais por trás dos filmes. E teve um dia que eu saí de lá, eu tava exausta, porque cada vez que eu olhava um filme, eu ia para aquele lugar de guerra e a gente vai, né, não importa, o nosso cérebro não entende se a gente tá lá ou não está, a gente vai com a nossa energia para esses lugares de dor e sofrimento, trauma e drama, que é uma experiência que a humanidade ainda escolhe viver, e é por isso que a gente ainda tem isso. E eu vi que aquilo ali não ia durar muito tempo, eu caí em depressão, caí numa depressão forte. Opa, falei a palavra, caí na dep forte. E foi bem na época que teve as eleições, onde o Donald Trump foi eleito, e aí a minha mãe foi lá em casa passar um momento comigo, eu morava em Santa Maria, e aquilo foi tipo a gota d'água, assim, né? Pim! Como, o que tá acontecendo com a humanidade? Eu não tô entendendo, não tô entendendo. Foi muito triste esse momento, e ao mesmo tempo eu tava num início de relacionamento bem conturbado, bem conturbado. Para isso tem um outro vídeo que eu fiz aqui sobre como eu saí de um relacionamento tóxico, que a gente se coloca nesses lugares pra nos autoabusar nós mesmos, né? Nada sobre o outro, tudo sobre a gente. Convido você a ir ver também depois desse vídeo. Então foi uma salada de fruta muito doida que me levou o meu corpo não queria mais comer, eu não tinha mais sono, cansaço direto, eu fiquei um palito, fiquei muito magra. Fui para psiquiatra, lógico, comecei a tomar remédio para poder comer, para dormir, para depressão. Fui tomei muitos remédios. E fui fazer sessão de psicóloga e tudo, e tava, sabe? Tava como se uma zumbi. Tava muito automático, não tinha alegria de viver. E eu sempre fui muito cética nessa questão de, não, Deus, que história é essa? Energia? Eu não acreditava muito nas coisas. E eu vi que essa DEP foi um convite para eu olhar no que mais é possível, olhar para a energia além
do que eu conseguia ver, né? Então foi um grande convite esse período. O que eu fiz? A universidade que eu estudava entrou em greve, foi um momento que não tinha mais aulas, e eu fui com minha mãe pra minha casa, né? Minha mãe estava aposentada, pôde ficar um momento comigo lá em Santa Maria, graças a Deus, foi muito importante. E aí eu voltei pra casa dos meus pais, onde lá com meu pai eu caminhava muito, é uma pessoa muito agradável de dar ideias, sugestões de como viver uma vida, enfim, tem muitas ideias, meu pai. E com a mãe, né? Então a gente cozinhava e fazia olhava filme, e era tudo assim. O que tu quer fazer hoje? Eu tava vivendo o meu presente, talvez como nunca antes tivesse vivido nesse momento. Isso foi lindo, porque, pô, quem sou eu então, né? Começa a vir as questões, quem sou eu, o que eu gosto de fazer, o que me faz feliz. E uma das práticas que eu fui fazer, porque nessas horas a gente tenta tudo, né? Faz tudo que pode. Fulano falou alguma coisa, você vai lá e tenta. E uma das coisas que eu fiz foi uma sessão de reiki com a minha amiga Lair Schmidt, que tá lá em Santa Rosa, maravilhosa. Fui fazer a sessão com a Lair e fiquei impressionada, porque eu saí de lá, assim, ó, a angústia que eu tava no meu peito, que era pesado. Cada passo era um cansaço, era muito difícil. Eu deixei tudo lá, na sala da Lair. Aí eu fiquei muito curiosa. Quando voltei para Santa Maria, fui estudar que história é essa desse reiki? Que é isso? Fiz as formações, tudo para mim, para olhar para mim, como é que... E fui começando a melhorar, fui começando a me amar de novo. Então, o que eu aprendi com essa DEP que eu vivi foi quem sou eu e a resgatar os meus superpoderes. Que superpoderes? De utilizar a minha empatia como uma grande auxiliada na minha vida, como um grande presente. Então, olha para você na sua vida agora, qual é o desafio que tá pegando aí? Tem um presente por trás, bem grande te esperando. Peça olhos para ver, ouvidos para ouvir desse presente. E você pode simplesmente fazer isso. Pega esse desafio, põe ele na tua frente. Visualiza esse desafio aí na tua frente. Ok, olha para ele, olha para ele. Ele tá aí, você criou ele. Nós somos mágicos criadores. Tudo que acontece conosco a gente criou. Vamos nos parabenizar por isso agora? Vamos simplesmente dizer parabéns por ter criado tudo isso, toda essa M que tá aí na sua frente, todo esse desafio. E agora, peça para ver o presente por trás. O presente por trás. E outra coisa, quando a gente cria isso, a gente também sabe que pode criar outra coisa além disso. Então, o que se requer para sobrecriar essa M que você criou, que a gente criou, né? Esse desafio que a gente criou? Isso é uma boa pergunta para modificar essa energia, que a gente fica só vendo o desafio. O que se requer para que eu veja o presente por trás? A minha vida mudou completamente depois desse episódio da DEP. Completamente. Eu passei a estar muito mais presente comigo mesma. Eu passei a ter um outro olhar para o meu corpo, comecei a fazer yoga também, foi com a Lair, comecei a fazer a prática do yoga, até hoje faço, hoje eu compartilho dessa prática também. E foi muita mudança, e foi muito acolher de quem eu sou, quem eu verdadeiramente sou. Então, o que eu aprendi com esse episódio foi a me amar como nunca antes. E quer dizer que nunca mais veio a DEP? Veio novamente num episódio da minha vida, e nesse ano também veio uma versão reduzida, mas o que acontece? Quando a gente tem essas ferramentas, como o Reiki, como o Yoga, que nos traz princípios para uma vida, a gente vai sair dela com muito mais facilidade, alegria e glória. Esse ano eu tomei uma decisão muito forte para mim na minha vida com relação aos meus estudos acadêmicos. Tem um vídeo sobre isso também aqui. Você sabe se demitir do que te aliena? Acho que esse é o título do vídeo. Depois você olha lá. E quando eu saí desse lugar, deu um vazio pra mim, porque foi uma escolha que eu tinha que fazer, eu tava adiando fazer essa escolha, e eu escolhi, e eu dei uma caída. E o que manifestou dessa vez no meu corpo? Não foi não comer ou não dormir, foi uma certa sensação de vazio. E nesse vazio a gente fica às vezes um pouco, né, ó, céus da vida. Então, nessa vez agora, nesse ano, eu optei por me
distanciar um pouquinho, né, de algumas atividades que eu fazia e fiquei mais comigo mesma. Então, às vezes vem esses momentos em que a gente precisa estar um pouquinho mais no nosso casulo, olhando um pouquinho mais pra gente, para poder avançar assim com muito mais agilidade nos próximos momentos. Então, pegue leve com o seu processo e saiba que você cria tudo que está acontecendo. Essa é a mensagem para o vídeo de hoje. Também é um convite. Se você quer saber mais sobre o Reiki, aqui eu tenho vários vídeos falando sobre essa ferramenta que para mim abriu a porta para eu perceber a minha energia, a energia do outro, a energia ao redor e manipular, trabalhar com essa conexão que nos é dada enquanto seres humanos. Depois da passagem de Jesus Cristo pelo planeta Terra, nós temos a capacidade de curar pelas mãos. Então, o Reiki é uma ferramenta que eu ensino desde 2018. Eu vim para a Suíça e aí eu vi que muita gente que estava vibrando como eu estava vibrando um tempo atrás, vinha na minha vida e eu senti, é para eu fazer um Reiki, é para eu ensinar essa pessoa a ela mesma se curar, se equilibrar, se harmonizar na sua vida. Então, eu criei a ferramenta agora, essa semana, né? Esse vídeo vai ao ar na sexta-feira, eu criei, foi semana passada, gravei os vídeos e ela está disponível no YouTube, numa playlist privada, para quem sentir de ser meu aluno, vir fazer parte dessa egrégora. São mais de 150 alunos ao redor do mundo. Nós temos um grupo do WhatsApp onde toda semana eu vou nutrindo com mantras, informações e dinâmicas. E hoje você pode fazer esse curso do seu lar, no seu computador, no seu telefone. Você recebe o material pedagógico, bem como os links para as aulas, e você faz no seu ritmo, no seu ritmo. E quando você acabar, Júlia, acabei, quero fazer a sessão com você agora, vamos lá? E você tem uma sessão comigo para colocar as perguntas, as questões sobre o curso e ver como é que você vai aplicar o Reiki na sua vida, no seu empreendimento, na sua vida que é você, o seu empreendimento. Então isso está disponível, se você sente no coração, é só escrever aqui, sim, eu sinto, que eu já logo vou entrar em contato com você, ou vem no Instagram e você pode pôr lá no Linktree, vai direto pro meu telefone e você vai ter todas as informações para você se tornar também um reikiano, uma reikiana, se essa for a sua escolha enquanto ser infinito. Lembrando que um ser infinito é um ser que não se apega a pontos de vistas, a julgamentos, a historinhas, a limitações. E tudo isso está na nossa escolha. Vamos escolher infinito? Gratidão do fundo do meu coração. Agradeço sua contribuição energética com esse vídeo, seu like, seu comentário, seu compartilhar. Agradeço você pela sua vida. Aqui é Júlia. Até mais!